Doutor Joab, Mas como é que age nessa... Eu não me inteirei por essa prova, mas a pergunta que eu vou fazer ao Douglas é o seguinte: teve uma segunda perita falando sobre a mesma prova? Isso. Essa perita disse que a perita Aí- do Estado contrariou a perita do Ministério Público. Isso aí. Tá. Então, nós chamamos que a perita do Ministério Público, na realidade, é uma assistente de acusação que entrou para formar a prova. Isso. E a perita do juízo desqualificou essa prova. E agora eu vou fazer só uma... Isso é muito comum, tá? Já aconteceu casos de eu pegar o Ministério Público trazer prova, elementos de provas, e a OAB hoje, desde 2018, nós temos o provimento 188, que é a investigação defensiva, ao qual o advogado pode construir provas. E aí, como funciona isso? Eu posso usar de perito, de oficiais de algum tipo de particular, para criar aquela prova, no momento da audiência, do Tribunal do Júri, que é uma das especialidades, que é a Tribunal do Júri e Organização Criminosa, nós desconstituímos a prova que foi produzida pelo Ministério Público, o que me parece foi o que aconteceu aqui. Ela foi desconstituída pelo perito do juízo, que inclusive vai ser válido essa prova pela pericial. E agora deixa eu só acrescentar mais uma outra coisa aqui. Como é que eles não sabem que a voz realmente é do Catatal, se o Catatal é um criminoso e nunca foi preso? É procurado e nunca foi preso. Como é que eles escolheram a voz do Catatal? Como isso, doutor? É difícil. É complicado porque você percebe que os furos, né, é muito furo no processo só. Tá me entendendo? Eu não tô aqui... Assim, desculpa até te atrapalhar um pouco, mas assim, como é que funciona hoje a tese? As pessoas têm os policiais hoje, a PM, inclusive, que é uma força que tem de homens honrados, tem muitos amigos na PM, e não falo pela amizade, eu falo pelo dia a dia do criminalista, que a gente atua o tempo todo. Quando a gente atua na parte criminal, a gente tem acesso à polícia, tem acesso a todo o judiciário, a gente tem contato com todas as provas, e eu percebo que o policial militar, entre as polícias federal e civil, ele é mais maltratado porque ele está na rua. O tempo todo as pessoas acham que ele tem que ter o psicológico do cara que está atrás da mesa. Sim. O cara está dentro de uma favela, ele não está ali, todo mundo é bandido, não. Vários são moradores, são pessoas do bem. Mas ele não sabe distinguir isso numa operação ao qual ele está levando tiro. Uma pessoa de gente atirando nele, e ele, naquele momento, ele precisa pensar em proteger a sua vida. Ali é segundos para decidir ali. Só que quando acontece algum erro, e aí as pessoas querem arrumar algum culpado. Então, no caso do Douglas, você percebe que o marido ele foi morto? Foi, mas isso é indiscutível. A materialidade do crime está ali, nós entendemos que existe lá não só o indício, como a materialidade. Agora, a questão é o seguinte, esse indício ele precisa ser provado com responsabilidade. Sim. É muito fácil hoje você botar na conta de um policial ao invés de colocar na conta de um traficante. Por quê? Porque o traficante é mais um crime. O policial não. O policial mancha a farda dele e a reputação dele. Então, assim, eu sempre digo que nós temos que ter prudência, porque tudo que é dito dentro de um processo provisório, que como nós estamos na instrução, é um processo provisório, não terminou ainda, não tem uma condenação definitiva, que certos arranhões ficam para o resto da vida. Verdade. O Douglas, ele vai conseguir reverter esse quadro dele, vai conseguir demonstrar que ele é inocente, mas tudo que foi dito, tudo que foi demonstrado, inclusive com um documentário hoje, um documentário na minha visão, inclusive, ele é assoberbado, ele foi muito embrionário, não deixaram nem terminar o processo dele para lançar um documentário, e aí eu te digo, se ele é absolvido hoje, como é que faz o documentário? O Marido 2? Vai ser esse documentário. E aí, será que eles vão contar que eles erraram e a real história do... Isso aí, nesse documentário, eles vão assumir o erro ou vão dizer para ele o seguinte, olha, você pode procurar um advogado para entrar com pedido de indenização e você vai receber um precatório do Estado daqui a 200 anos. É esse o fundamento? Por quê? Eu digo a você, tenho certeza, eu posso garantir para você, porque sem conversar com o Douglas, todos os meus clientes já passaram por situações semelhantes, me dizem a mesma coisa, eu vou dizer a resposta dele antes de perguntar para ele. Você quer receber o precatório daqui a 200 anos, milhões, você daria todo o dinheiro que eles querem te pagar no precatório para não passar por isso. Eu tenho certeza que ele vai dizer que ele daria tudo que tem hoje para não passar por isso. Porque é constrangedor para ele, é constrangedor para a família. Ninguém se preocupa em saber o seguinte, ele era um policial totalmente operativo. É diferente do policial administrativo. O cara está numa operação. Quando a gente está do lado de cada lança, a gente quer um policial como ele. Quando a gente está do lado de lá, a gente quer dizer que ele odeia o cara porque simplesmente ele fazia o trabalho dele. Só que a ideia é o seguinte, a ideia hoje fundamental é você pensar assim, como é que encontra-se hoje o Douglas? Frente à bandidagem, ele continua sendo aquele ex-policial, aquele cara combativo, aquele cara operacional. Sim. Frente à população, ele é um cara que matou um inocente covardemente junto dos seus companheiros. Só que esse processo não terminou.
Então, não dar voz a ele é dizer o seguinte: estou te retirando o direito de defesa e voltando para a era da barbárie. Nós tínhamos uma época que, na hora da defesa, era assim, tá? Botava-se o cara em praça pública, naquele momento, todo mundo acusava ele tinha que escolher um advogado para defender ele. Dentre aqueles que estavam acusando. Só Deus, né? Porque tu imagina, todo mundo te apontando, você me defende? Então,